E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês sobre notação científica. Então a ideia do vídeo não é fazer nenhum cálculo, é só para a gente entender o conceito que tem por trás da notação, certo? Muitos estudantes aí de engenharia, de física, de astronomia, de química, eles trabalham muito com notações porque, ou horas eles estão trabalhando com números muito grandes, ora estão trabalhando com números muito pequenos. Então a ideia de notação ela é bem simples. Então o que a gente tem que entender? Que é um número muito grande, né? Às vezes você é um físico, você tem que calcular a distância de um planeta até outro, ou você é um químico, você tem que saber a massa de um próton, sei lá, que é um número muito pequeno. Então, para fazer esses cálculos, fica humanamente impossível fazer esses cálculos com números muito grandes. Então, a notação científica, ela é um artifício que eles usam para poder estar manipulando esses números para tornar as contas dos cálculos mais fáceis. Então o que acontece? Esse número muito grande ou esse número muito pequeno, ele é transformado em um número que tem uma base 10, que tem um expoente, certo? Esse expoente ele pode ser tanto positivo quanto negativo. O que vai me dizer se o expoente é negativo ou ele é positivo é a quantidade de casas que essa vírgula andou, o sentido de casas que essa vírgula andou ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, toda vez que vocês olharem para um número e vocês olharem e ver o expoente, que for um expoente negativo, é sinal que esse número que está em notação, né, era um número grande, foi transformado em notação e tem um expoente negativo. É sinal que esse número, o número original, é um número muito pequeno, certo? Por isso que o expoente é negativo. Então esse é um sinal que o número é um número muito pequeno. E a quantidade, né, o número do expoente que está ali em cima do 10, da base 10, é que vai me dizer quantas casas essa vírgula andou. E se vocês olharem para o número e ver um expoente positivo, lógico, ele não vai estar com mais, mas a gente subentende-se que o expoente é positivo, porque se ele é positivo, não precisa colocar aquele sinal de mais. Certo? Se ele tiver ali elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado à quinta, sei lá, aí a potência que for, isso quer dizer que esse número é um número muito grande, certo? Ele é um expoente positivo e a quantidade de casas que ele veio é o expoente que está em cima desse 10. Então, para essa notação científica ela ter validade, ela ter, né, tá dentro dos padrões, esses números eles precisam obedecer, como que eu posso dizer, não vou nem falar uma regra, eles têm que estar entre 1 e 10. Então, se você pegar o número 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, você pode notar que esse 1,6 ele está entre 1 e 10. Né? 1,6 na verdade está entre 1 e 2, mas para entendimento ele está entre 1 e 10. Vocês nunca vão ver o número de notação científica escrito assim 32, alguma coisa, 12, alguma coisa. Sempre tem que estar entre 1 e 10. 9,8 vezes 10 elevado a um expoente tal. Esse é um número que obedece aos padrões da notação, porque ele está entre 1 e 10. Então a gente vai fazer um exemplo aqui bem simples, bem prático, só para vocês entenderem essa ideia de base, essa ideia de expoente positivo, expoente negativo, a posição que a vírgula anda, né, o sentido que a vírgula anda, se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda, né, o significado do expoente está negativo, porque é um número muito pequeno, o significado do expoente está positivo, porque é um número muito grande, né, e os padrões que essa notação tem que ter para poder se enquadrar ali e para poder ser chamado de uma notação. Então, vou fazer dois exemplos aí só para a gente entender como funciona isso. Então, galera, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, só para a gente tornar mais fácil aquele entendimento que eu falei lá atrás. Então, aqui eu tenho o número 0,000289, né? De cara a gente já vê que é um número muito pequeno. E aqui a gente tem o número 3289000. A gente já percebe que é um número muito grande. Então, ficaria difícil a gente estar operando esses números aqui. Então, aqui é aquela ideia, a gente vai usar o artifício da notação científica, né, para poder ficar mais fácil a gente manipular esses números. Então, aqui o que eu tenho? Um número pequeno. Então, lembra que eu falei para vocês que eles têm um número em notação tem que ficar entre 1 e 10? Então, a gente vai movimentar essa vírgula até ele estabelecer essa condição. Então, eu vou trazer a vírgula para cá, uma casa, duas casas, três casas.
Reparem que ficou o número 0,289. Então, é menor que 1. Então, tem que estar entre 1 e 10. Quando eu coloco a vírgula aqui, eu já tenho o número 2,89. Estabeleceu aquela condição. Ele está entre 1 e 10. 2,89 está entre 1 e 10. Mas se por acaso eu movimentar essa vírgula para cá mais uma casa, vai ficar 28,9. E aí já não atende à condição da notação científica. Então a vírgula para por aqui mesmo. E aí eu vou escrever o número aqui embaixo. Ó. 2,89, né? Está entre 1 e 10, vezes 10, que é potência de base 10, certo? Agora o expoente. O expoente é a quantidade de casas que a vírgula andou. Então ela andou uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então o expoente 4, negativo. Né? Lembra que eu falei para você que o expoente negativo, o número original é um número muito pequeno? Então esse número aqui se transformou em 2,89 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, esse aqui é a mesma ideia, galera. Quando não tem nada aqui, a gente entende, né? Quando não aparece a vírgula, a gente entende que a vírgula está aqui, ó. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4, 5, 6, ó, 32,89. Não estabelece. Quando eu venho para cá, fica 3,289. Já estabeleceu a condição de notação. Então, eu vou escrever aquele aqui, ó. 3,289 vezes 10 elevado aqui expoente. Quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, galera. 7 casas, o expoente é positivo. Preciso pôr mais aqui? Não. Então, a gente entende que se a gente vê uma base 10 e um expoente positivo, que o número original era um número muito grande. E aqui, quando a gente vê o número negativo, é que o número original é um número muito pequeno. Então, esse número aqui, a gente reescreveu ele 3,289 vezes 10 elevado à 7ª potência. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida aí, é só perguntar. Se eu souber, eu respondo. Beleza? Até a próxima.